E aí, pessoal, bom demais? Bom, hoje eu tô querendo trocar uma ideia com vocês aqui sobre um assunto que já está repleto aí na internet, vocês já devem estar cansados de ouvir. Existem inúmeros canais aí que falam sobre esse assunto, que é finanças, né? A forma com que você lida com dinheiro, como você pode investir, etc. E esse vídeo não é sobre isso. Na verdade, é sobre como você lidar com as suas finanças, linkando um pouco daquilo que eu já venho falando aqui nos vídeos, né? Sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, como nós, como os cristãos, podemos lidar com isso, né? Da melhor forma possível e tal. Então aqui, esse vídeo vai ser mais um conselho, vai ser mais uma troca de experiências, né? Eu contando as minhas experiências, vocês deixando a sua aí nos comentários, e aí a gente vai discutindo isso no decorrer do vídeo. Bom, então para iniciar, eu quero trazer um pouco daquilo que as pessoas às vezes acham o que é finanças, o que é dinheiro. Tem muita gente que fala assim que dinheiro ele é a raiz de todos os males. Eu acho que eles trazem isso que está escrito na Bíblia, mas não dessa forma. Porque lá na palavra, em 1 Timóteo 6,10, fala na verdade que o amor ao dinheiro, ele sim é a raiz de todos os males, né? Então assim, na verdade é onde está o nosso coração, né? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, também fala na palavra. Então na verdade é a forma com que a gente enxerga o dinheiro, a forma como a gente lida com as finanças, esse sim é o perigo, né? O real problema. Então aqui não é um papo chato de planilhas e de nada disso não, na verdade, como eu disse, é uma troca de ideia, né? É a minha experiência que eu tive, eu vou passar para vocês aqui. Porque eu sempre lidei com dinheiro da pior forma possível. Na verdade, eu nunca cuidei bem do dinheiro. E por isso, muitas das vezes me faltou, muitas das vezes eu usei de forma sem sabedoria e acabou dando ruim para mim. Essa coisa minha com dinheiro, com finanças, vem lá de trás, vem de quando eu entrei, cara. Eu entrei num problema que provavelmente muita gente da minha idade, assim, teve essa oportunidade, já entrou, ou já foi oferecido para ele, que é pirâmide financeira. Então na época tinha Telex Free, Rinode, tinha várias coisas, e eu entrei numa dessas aí e acabei por conta disso sofrendo um pouco, né? Porque eu acabei utilizando cartões de crédito, acabei utilizando cheque especial, e por isso, cara, a minha vida ficou uma bagunça por conta dessas más escolhas que eu tive, né? E aí eu fui aprendendo a lidar com o meu dinheiro dessa forma. Fiquei um ano tentando sair disso. Não foi fácil, passando por vários apertos financeiros, mas eu decidi, cara, que era hora de controlar essas coisas, sabe? Porque eu comecei a me sentir envergonhado. Falei, poxa, o que eu tô fazendo com aquilo que Deus tá me dando, cara? Como que eu estou cuidando daquilo que Deus está me fornecendo? Então eu comecei a tratar isso como uma forma muito séria de viver. Então assim, eu optei em abrir meus olhos, parar para refletir de verdade o que eu estava fazendo com tudo aquilo. Então assim, eu comecei a correr atrás de aprender, de conhecimento, de como que eu poderia tá melhorando a minha vida financeira. Então assim, eu usava muita desculpa, que investimento é só para quem tem muito dinheiro, que guardar dinheiro é só para quem já tem muita grana e tal. Comecei a analisar minhas finanças, fazer conta mesmo de tudo que eu gastava e via que 80% dos meus gastos eram com coisas que não tinham necessidade, sabe? Não tinha realmente nada de agregar à minha vida. Era lanche pra caramba, eu gastava muito com lanche. No início, cara, era minha saúde indo embora também, quando eu tava cuidando muito bem dela. Então, assim, trouxe várias dificuldades pra mim. E eu fui aprendendo e consumindo conteúdo pra caramba e tal. Tanto que eu estudei gestão financeira, me formei nessa área. Hoje eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho com coisa totalmente diferente. Mas eu tento trazer os ensinamentos que eu tive buscando conhecimento da internet e também na faculdade para minha vida hoje. Então assim, eu tive essa dificuldade financeira, cara. Eu acho que acontece na vida da maioria dos brasileiros. Eu não tô aqui para falar que, igual esses caras falam, que poxa, com o salário mínimo é capaz de sobreviver no Brasil, você consegue guardar dinheiro, porque a realidade não é essa. A gente sabe que hoje no Brasil tá tudo muito caro e não dá. A gente acaba tendo que se virar nos 30 para poder conseguir as coisas, certo? E aí foi que eu comecei a planejar as minhas coisas melhor. Só que
parece, cara, que o negócio tava tão assim enraizado na minha vida. Por mais que eu aprendia, quanto mais eu aprendia, eu não conseguia, não dava, eu não consegui sair, mudar de verdade de vida, sabe? Não consegui juntar dinheiro de jeito nenhum. Cara, foi só quando eu comecei a descansar em Deus mesmo, sabe? De tudo isso que eu aprendi, na verdade, tem coisas que a gente tem que começar a fazer, tem que começar a sacrificar. Não basta só aprender, não basta esperar você ganhar mais, a gente tem que fazer, entendeu? E na área de desenvolvimento pessoal tem muito disso, de ter disciplina, de ter foco. Então assim, não é porque a gente vem a pouco que a gente tem que simplesmente abrir mão das coisas, sabe? E achar que não dá para poder organizar. Se você pegar hoje suas finanças, se você é essa pessoa que se sente descontrolada e tal, pega as suas finanças, anote item por item do que você gasta, pega a fatura do seu cartão detalhada e olha tudo que você gasta. E você vai ler, cara, você vai tomar um choque de tanta coisa que você gasta. Mas tem que abrir o coração, tem que ter autocrítica, porque senão você vai achar, poxa, eu tô só vivendo aquilo ali que eu gastei, porque senão também eu não faço nada na minha vida. Mas a gente ficar com esse tipo de pensamento só atrasa só atrasa nosso desenvolvimento, sabe? Então, para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir melhorar, a gente tem que parar, pensar de verdade, entendeu? E fazer um resumo, fazer uma autocrítica para ver onde que a gente está errando e buscar melhorar. E finanças é isso, cara, é uma constante melhora, a gente tem que estar sempre melhorando, sempre buscando melhorar. Então, é só você parar e analisar, entendeu? Você tem que conhecer tudo aquilo que você gasta hoje. Para onde está indo seu dinheiro? Eu sabia para onde estava indo o meu. E eu gastava compulsivamente. Então, assim, eu acabei adquirindo medo por gastar, por ter cartão de crédito. Porque foi os primeiros passos que eu fiz para eu poder mudar essa mentalidade minha e mudar minha vida, foi cortar cartão de crédito, cara. A gente tem que ser realista. Quem ganha pouco fica gastando cartão de crédito, qualquer gasto, sabe? Eu vou ali na padaria, vou comprar um pão, passa no cartão de crédito. Esse tipo de gasto tira totalmente o seu planejamento, acaba com o seu planejamento. Eu particularmente, eu falo por mim, eu não tinha disciplina para ter esse tipo de gasto no cartão de crédito, porque eu não estava ciente que eu estava gastando além do que eu podia. Por mais que eu fazia cálculos e cálculos, eu estava passando cartão até para uma bala. E isso estava me incomodando bastante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o cartão de crédito mesmo desse tipo de gasto. Utilizar o cartão só para aquilo que realmente é necessário, né? Se for precisar comprar algo que é muito caro, a gente precisa parcelar, né? E quando eu comecei a fazer isso, o primeiro passo eu tinha que quitar meu cartão, porque como eu estava gastando tudo no cartão de crédito, eu recebia para então depois eu pagar o cartão de crédito. Então eu pagava conta cartão de crédito. E cara, isso é muito ruim, porque quando você vive dessa maneira, né, eu que sou casado, isso acaba trazendo um pouco de prejuízo pro casamento, porque você não tem ali dinheiro, cara, para fazer outras coisas que você precisa. Às vezes, né, a gente quer fazer alguma coisa em casa e tal, melhorar, comprar alguma coisa, mobiliar a casa, mudar um pouco as coisas, e a gente não consegue porque a gente tá nesse ciclo e aí acaba prejudicando a gente. Então, para não trazer esse tipo de malefício para minha vida, eu decidi que era hora de cortar mesmo, entendeu? Eu planejei junto com a minha esposa as coisas e a gente conseguiu um dinheiro, foi lá e quitou todos os cartões de crédito, e a partir desse momento a gente falou, não vai ter gasto cartão de crédito, só aquilo que é essencial, que precisa, que a gente às vezes precisa parcelar, comprar alguma coisa. E pra gente ter uma leve noção do que é que a gente tem, né? Então a gente senta toda semana para fazer as nossas finanças, a gente conversa, a gente planeja as nossas compras, e aí a gente vai vivendo. Então, para não trazer esse prejuízo para você, faça isso, entendeu? Se organize. Que esse negócio de, por exemplo, vou pontuar, vou usar meu cartão de crédito que eu quero pontuar. Vamos cair na real. Para você pontuar de verdade, você tem que gastar muita coisa para valer a pena alguma coisa. Quem ganha pouco, cara, tem que continuar gastando no débito mesmo. Utilizar o cartão de crédito só para urgência, emergência, alguma coisa que você precisa de parcelar, igual eu falei. Então esse foi o meu primeiro passo para poder sair disso. E o segundo foi controlar todos os meus gastos, todas as minhas despesas, né? Saber, ter ali a noção de onde está indo. Então, fazendo isso, a gente consegue ter uma visão melhor
das nossas despesas, nossos gastos, das nossas contas. Tem contas que são físicas e que a gente não tem como escapar, que é água, luz, eu falei físicas, né, mas é fixas. Água, luz, prestação de casa, internet e tal, coisas que todo mês ali tá ali. Por mais que água e luz oscilam um pouco ali, mas tá ali. Todo mês você sabe que você tem que pagar água e luz, prestação, internet. Então assim, é priorizar. E você conhecendo as suas despesas, né, mensais fixas, você consegue se organizar, porque você tem a sua receita e as suas despesas fixas, né, que são aquelas que acontecem todo mês, apesar de qualquer coisa. E por causa disso, você consegue fazer o seu planejamento melhor. É você conhecer o que você pode cortar, o que você não pode, o que dá para fazer aqui e ali, e aí você consegue ir se adaptando, né? E aí você vai ver que vai sobrar uma parte, né, do seu dinheiro, vai ter ali uma beiradinha. E aí que você vai distribuir os seus lazeres, para as coisas que você quer fazer. E principalmente, cara, tente guardar. Não vou falar que você tem que fazer, não, porque a realidade de cada um é de cada um. E primeiro a gente tem que pensar que o dinheiro que a gente tem foi um presente que Deus nos deu. O nosso emprego, a nossa fonte de renda hoje, Deus ele nos deu e a gente está ali para cuidar daquilo que ele nos dá. Porque se a gente não cuida do que ele nos dá, como a gente quer mais ainda dele? Então a gente tem que cuidar para poder adquirir mais, para que o Senhor nos abençoe mais, para que ele veja que a gente consegue ter sabedoria naquilo que ele está nos dando. É pensar nisso, é pensar, poxa, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus está me dando? E usar disso como motivação para você realmente mudar de vida, sabe? Você fazer isso em todos os aspectos da sua vida. Quando eu comecei a pensar nisso, por exemplo, cara, aquilo me entristeceu. Eu falei, poxa, o que eu tô fazendo, cara? Então assim, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me dá. E cara, é assim, é milagroso, sabe? É algo assim, espetacular quando você começa a orar pedindo ao Senhor sabedoria e começa a agir de verdade. Porque você vê que Deus te dá sabedoria porque ele está vendo o seu esforço em cuidar daquilo que ele está te dando. E você vê as coisas prosperando, sabe? E não mudou nada na minha vida. Não aumentou o meu salário estratosfericamente e tal. E eu consegui ver hoje o que é viver uma vida financeiramente bem. E não estou falando de luxos e riquezas, não, estou falando de organização mesmo, da gente conseguir planejar, de a gente conseguir fazer as coisas, e essas coisas é planejado, a gente não pode sair fazendo as coisas assim pra lá também, né? E a gente vai fazendo as coisas aos poucos, com bastante planejamento, sempre tirando um valor pra gente poder ter uma reserva de emergência, evitando gastar no cartão de crédito. E aí, cara, as coisas fluem, você consegue ficar mais satisfeito com aquilo que você está vendo. Porque consumo, gasto, comprar, isso gera dopamina no cérebro. E acaba você querendo fazer isso mais e mais e mais, e vira compulsivo. Por isso que hoje tem muito comprador compulsivo. Então, para você substituir esse desejo de comprar e tal, no meu caso, a satisfação em ter um controle melhor nas minhas finanças e ver isso gerando frutos na minha vida, para mim foi a recompensa que substituiu o meio desse hábito meu de consumo, entendeu? Porque tem um livro que eu li, A Força do Hábito, que fala que hábito é isso, né? Você tem um gatilho ali, você tem o trajeto, que é todo o hábito, e tem a recompensa, que hábito ele não sai da nossa mente, uma vez que você pegou um hábito, ele não se exclui. O que dá para fazer é você substituir um meio ali. Entendeu? Se você teve um gatilho ou substituiu o gatilho, eu não lembro muito bem. Então a minha substituição foi essa, melhorar minhas finanças. E aí hoje eu vejo como que essa organização minha trouxe muitos benefícios para minha vida. E hoje a minha recompensa é ver todo mês eu sem estar endividado, ou eu conseguindo me planejar, eu podendo distribuir meu dinheiro conforme aquilo que eu planejei, ver as coisas funcionando aqui em casa. E cara, não adianta você ganhar X e querer gastar Y. Você tem que aprender a viver abaixo do seu padrão. Primeiro que a gente não tem necessidade de viver exuberando luxos nem nada disso, né? A gente tem necessidade de nada disso. Deus quer nos dar o conforto e tal, a gente quer também alcançar o conforto, não tem problema nenhum nisso, mas não há necessidade. Então assim, se a gente quer melhorar de vida,
a gente tem que aprender a colocar as contas no nosso padrão, na nossa realidade. É viver sempre abaixo daquilo que a gente tem de fato. É o famoso viver uma escada abaixo, né? As pessoas falam que à medida que você vai ganhando, mais você gasta. Eu penso assim, pra quê? Por que tem que ter essa mentalidade? Na minha mentalidade, os meus ganhos se aumentarem agora, eu tenho mais dinheiro para poder investir na minha casa, investir em mim, investir nas minhas finanças, né? Melhorar a situação nesse quesito. Agora, não tem necessidade de aumentar meu custo, meu gasto de vida, né? Trocar de carro, ir para casa maior, fazer isso, fazer aquilo, porque o que eu tenho hoje me satisfaz. É claro que eu quero um conforto melhor, tanto para mim quanto para minha família, mas eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante para mim agora. Então, se o que é mais importante para mim agora é sair de um patamar e ir para outro, então eu tenho que investir nisso, entendeu? Eu tenho que melhorar a minha condição financeira. Não adianta, não é ganhar mais que vai te fazer sair dessa, porque quanto mais você ganha, mais você vai gastar, se você não mudar a sua mentalidade. Tem outro aspecto da vida que faz a gente viver com mais paz e tranquilidade, né? Claro que Deus é a nossa paz, né? Ele que nos traz o conforto, a paz que a gente precisa, mas que é entender que a gente não precisa acumular muita coisa, né? O minimalismo ensina muito isso, é você tentar viver com menos, viver com o básico, viver com aquilo que você precisa, sem acumular muita coisa, porque isso também traz um malefício pra gente. Isso, pra mim, traz muito essa sensação de muita coisa. Pra mim não resolve, não funciona muito bem. Então, o meu conselho aqui, nessa experiência que eu tô trocando com você aqui, tenta melhorar um pouco o seu hábito, entendeu? Mude os seus hábitos, na verdade. Pare, reflita, se organize, porque isso vai te trazer benefício, cara, vai te trazer muito benefício. E não pense no que os outros vão pensar de você, não fica pensando nisso. Se você ter que recusar sair com seus amigos porque você não tá podendo aquele mês, não fique com medo que eles vão achar ruim. Se eles são seus amigos de verdade, eles vão entender. Os meus amigos hoje entendem isso. Isso é muito bom, ter esse tipo de convivências. Então priorize a sua vida, né? Vê o que você precisa de fato e aí você cuida da sua vida. Porque se você ficar vivendo para os outros, né, você vai deixar de viver para você mesmo. E aí, cara, é triste, vem várias coisas que prejudicam isso, né? Depressão, ansiedade, tristeza, angústia, isso não é sentimentos pra gente ter, cara. Esses tipos de sentimentos a gente não pode deixar guardado no nosso coração. A gente tem que se livrar deles mesmo, entendeu? Buscar o Senhor sabedoria, buscar a Deus sabedoria, e Ele vai te dar a sabedoria que você precisa. Então você só precisa querer. Para e pensa como que eu posso sair disso. E busque, cara, vai atrás de vídeos, tenta estudar um pouco mais sobre isso, aprender o que você pode, como cuidar do seu dinheiro de verdade. E aí você vai ver que é menos um peso, e aí você tem energia para cuidar de outras coisas mais importantes da sua vida. Bom, então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, né, deixa um comentário aí abaixo, curte e se inscreva nesse canal, porque aqui a gente vai trocar ideia, a gente vai bater num papo aqui. Eu vou tentar trazer mais desse tipo de vídeo aqui pro canal, né, sem aquele trem roteirizado. A gente vai tentar ser algo mais natural aqui. Então se você quer isso, quer naturalidade, quer um amigo para conversar, conte comigo, se inscreva aí e vem caminhar junto comigo nessa aí, porque a gente aqui é tudo igual. Então já fique atento aí para os próximos vídeos, já assiste os vídeos que eu já coloquei no canal e tamo junto, é isso, fiquem com Deus.